Oi, professor, sou o Andrew. Vou estar apresentando aqui o projeto integrador, né, que eu e o meu grupo fizemos nesse semestre. Os integrantes do grupo vai estar tudo na descrição do vídeo. Então, né, falando aqui, o nosso projeto é o Pineapple, que tem como objetivo, né, lá onde a gente entregou nas primeiras atividades o escopo, né, o tema, o objetivo do projeto. O nosso objetivo foi desenvolver um modelo de detecção utilizando TensorFlow, né, uma biblioteca em Python, para detectar alguns frutos em imagem e classificar sendo um fruto podre ou saudável, né? No caso, o fruto que a gente escolheu para estar fazendo foi a maçã. A gente tentou até estar fazendo para várias frutas, mas conforme eu vou explicando aqui, né, a gente achou melhor ficar só com uma fruta mesmo. Bom, então eu vou primeiro falar do passo a passo, depois mostrar o projeto finalizado, né? O primeiro passo que a gente fez, a gente procurou aqui um dataset, achou um dataset com várias frutas, com imagens de frutas, né, saudáveis e podres, e a gente esteve utilizando esse dataset para poder, né, não todas as imagens, mas algumas imagens desse dataset para poder estar fazendo um treinamento, né? Como eu já disse antes, a gente usou uma biblioteca em Python que chama TensorFlow para fazer um modelo de detecção de objeto. Então, o primeiro passo foi, né, encontrar imagens para realizar esse treino. A gente achou e usou as imagens desse dataset, né? Depois disso, a gente usou essa ferramenta aqui, Label Image, que a gente baixou, que ela serve para rotular e criar umas caixas delimitadoras nos objetos na imagem, né? Então, foi bem assim, igual essas imagens de exemplo, né? A gente abriu as imagens da maçã, fizemos os rótulos nela, e aí quando você salva, ele gera um arquivo XML relacionado àquela imagem, que contém as informações como o nome da imagem, a resolução dela, e também a posição de onde se encontram esses delimitadores, né? Então, só mostrando aqui, né, para mostrar algumas imagens que a gente pegou. Então, separamos aqui algumas imagens e aqui os arquivos relacionados a ela, né, depois de fazer esse rótulo. Bom, depois disso, né, preparado as imagens, a gente usou essa API aqui, que é uma API do TensorFlow, né, para poder treinar essa detecção de objeto. A gente clonou ela e fizemos algumas configurações, né. Então, antes de tudo, né, a gente precisa escolher também nesse próprio GitHub aqui dessa API de detecção de objeto do TensorFlow, a gente precisa escolher um modelo de detecção, né? O que é esse modelo de detecção? Ele é um modelo que a gente usa para poder treinar essa detecção de objetos. E tem vários aqui, né? Tem uma lista, você pode escolher um para baixar e estar configurando para utilizar no seu projeto. E tem aqui, né, o que mais diferencia um do outro é esse COCOMAP, que seria a acurácia, a precisão do modelo, e a velocidade dele. Aqui, né, quanto maior a velocidade, maior a precisão, melhor é o modelo, só que também mais pesado ele vai ser, mais de hardware ele vai requerer para fazer o treinamento. Então aqui a gente, né, testamos alguns modelos e o que mais se encaixou para a gente, que a gente utilizou no nosso projeto foi esse, Faster RCNN. Também tem várias resoluções aqui, como dá para observar, né, cada modelo, que é a resolução da imagem que ele vai utilizar para fazer aquele treinamento. E, bom, quanto maior a resolução, melhor a eficiência também, né? Mas aqui a gente pegou uma resolução que se adequou à nossa máquina que a gente estava utilizando, né, e que é uma resolução boa até, esse 1024 por 1024, que não é tão pequena, né, então pode dizer que é uma eficiência média aí, né. Como que eles conseguem essas métricas, né, de precisão e velocidade aqui? Tem um dataset chamado Coco 2017, é um dataset público com várias imagens de pessoas, objetos gerais, animais. E bom, esse modelo ele é treinado e ele é utilizado em cima desse dataset, e com base nos resultados que eles conseguiram, né, eles atribuem um valor àquele modelo de precisão e de velocidade para fazer o treinamento, né, a velocidade que ele teve
né, para realizar esse treinamento. Então, né, o que a gente escolheu foi esse Faster RCNN. A gente baixou ele e aqui mostrando um pouco sobre a API, né? A API clonada da detecção de objeto. Então aqui está o nosso modelo de detecção que a gente escolheu e baixou. As imagens que estão com os seus arquivos XML, né, de cada imagem aqui com os seus rótulos. E a gente utilizou alguns scripts em Python, né, para poder converter. O primeiro passo foi converter esses XMLs gerados a partir dos rótulos criados, né, nas imagens. A gente converteu eles para um arquivo CSV. Então, a gente utilizou esse script em Pythonzinho aqui. A gente foi procurando e montando nós mesmos alguns scripts aqui, né, de utilidade para poder converter esse arquivo. Porque quando o arquivo está em CSV, a gente consegue converter em um outro formato chamado .record, né? Na verdade é um formato de arquivo que chama tf-record, que é o formato que o TensorFlow ele utiliza para poder tá realizando treinamento. Ele precisa desse formato de arquivo, então por isso que a gente fez essas conversões, né? Bom, só vindo aqui para ver, né? Então tem os dados da imagem e tal, aqui relacionado às posições dos rótulos. Depois disso, né? Depois de gerado esse arquivo tf-record, o que a gente fez foi configurar o modelo. Então aqui a gente criou uma pasta training e tem aqui o arquivo de configuração do modelo. Aqui a gente fez toda uma configuração do, primeiro, o número de classes que a gente teria para detectar, que são duas, que no caso aqui uma é a maçã saudável e a outra é a maçã podre. E a gente fez, né, a maior parte aqui é uma configuração de hardware, onde a gente escolhe aqui a batch size, que é relacionado ao processador, né, do quanto vai usar aqui no treino, por exemplo, e algumas configurações de hardware. E a gente passa também o caminho pro modelo que a gente baixou, né? Então aqui para essa pastinha aqui e pros arquivos tf-record gerados, né? Depois disso, a gente executa o script da API que é responsável por fazer o treinamento, né? Não precisa modificar muita coisa aqui, a gente executa ele com alguns parâmetros, né? Esses scripts com os parâmetros relacionados ao que a gente vai utilizar. Então a gente executou esse script relacionado ao treino, passando como parâmetro o arquivo do modelo configurado. Com isso, como que funciona esse treinamento, né? Ele, a partir desse arquivo tf-record, ele consegue saber onde estão as imagens que a gente vai utilizar para realizar o treino, e a partir dos arquivos que a gente tinha gerado, onde estão os objetos dentro daquela imagem. Isso resulta num processo de treinamento, né? Onde vai passando pixel por pixel de cada uma daquelas imagens, tentando encontrar o objeto a partir das suas posições, e isso vai resultando num processo de aprendizagem, né? Como se fosse uma aprendizagem de máquina. É um processo bem demorado, que requer muito hardware, requer muito computador, então demora dias, né, para ser feito. E depois desse treinamento feito, a gente consegue ver alguns resultados, né? Aqui, deixa eu abrir aqui. A gente tem uma ferramenta que ela vem junto com o TensorFlow, que é as ferramentas TensorBoard. É um kit de ferramentas de visualização para o treinamento do TensorFlow. Então, com essa ferramenta, a gente consegue ver alguns relatórios sobre o treinamento que a gente fez. Aqui, né, tem vários... ele gera vários gráficos, vários relatórios. O principal que a gente está observando enquanto treina é essa taxa de aprendizado, que vamos dizer, que é a evolução, né, do aprendizado de máquina realizado nesse treinamento. Normalmente, quando ele fica estagnado assim, ele para de crescer, é porque as imagens de treino acabou, né? Então ele já passou por todas as imagens. E é o modelo que a gente finaliza o treino, né? Esse processo de treinamento ele não termina de forma automática, a gente que termina ele. Então, é por isso que é importante, né, estar observando isso. E aqui são algumas taxas relacionadas à taxa de perda, que é um valor que quanto menor, melhor. Né, que é como se fosse o valor da imprecisão da nossa detecção do objeto. Né?
Então tem algumas aqui. Tem esse daqui, por exemplo, que é da classificação, que é relacionado à imprecisão da classificação, no nosso caso da maçã ser saudável ou podre, né? A localização dos objetos dentro daquela imagem. Então, aqui a perda total, né? Então são algumas coisas interessantes de observar, que a gente vai observando durante o treino para poder definir o melhor momento de estar finalizando ele. Depois de finalizar o treino, a gente executa um outro script que é para a exportação desse modelo, né, treinado. Então, depois que a gente treina até um certo ponto que a gente considera que, né, que está num ponto bom, a gente executa um script dentro dessa API que é para exportar o treino. Ele é exportado em um formato chamado gráfico de inferência, que é o modelo salvo, né? É um formato, né, ele é apelidado pelo TensorFlow de gráfico de inferência, e ele é um tipo vamos dizer que ele guarda as informações dos valores obtidos no treinamento, né? Então é um modelo aqui do próprio TensorFlow, que eles apelidam de gráfico de inferência. E utilizando esse gráfico de inferência que a gente vai fazer a detecção em cima das imagens, né? Então aqui o treinamento já está pronto e a gente exportou ele. Tudo isso dentro da API do TensorFlow, né? Aí no repositório do nosso projeto, eu vou estar abrindo ele aqui agora. A gente colocou aqui dentro dessa pasta todos os arquivos referentes que a gente esteve utilizando, né, de diferente lá na API de treinamento para ter salvo. E aqui tá, né, o que é o mais necessário, que é o modelo exportado já treinado para a gente utilizar e fazer os nossos testes, né. Então a gente fez um script aqui, né, procurando na internet, montamos aqui o nosso script para poder, utilizando o TensorFlow e esse modelo exportado, né, do treinamento, para poder tentar fazer essa detecção nas imagens. Então aqui eu vou estar mostrando como que funciona a execução, né. Eu vou apagar esses resultados aqui só para mostrar, só para estar mostrando aqui. Então como que a gente roda, né, esse código que a gente fez? A gente passa alguns parâmetros. Primeiro o modelo salvo, então aqui é o gráfico de inferência. O label map, que é como se fosse um arquivo que armazena todos os objetos que ele tem que buscar. Onde no nosso caso aqui, se eu abrir, é a maçã podre e a maçã saudável. E também a gente passa a pasta que contém as imagens onde ele vai rodar a detecção. Que no caso aqui eu separei duas imagens, né? Uma com maçã saudável e uma com maçã podre. Então aqui a gente vai estar podendo ver esses resultados. Eu vou parar aqui a execução do TensorBoard. Aqui. Então aqui só... Eu vou dar uma pausa aqui enquanto faz essa detecção nessas imagens. Bom. Nem precisou aqui, já está finalizando. Dá pra gente... aqui. Aqui terminou de rodar essa detecção em cima das imagens. Vamos ver os resultados. Aqui, ó. Então aqui ele detectou como maçã saudável, 100% de acurácia. E aqui como uma maçã podre, 100% também. É importante, né, relembrar aqui que essa acurácia está de 100% porque a gente pegou imagens super favoráveis para poder estar fazendo a detecção. Então são imagens numa resolução que não é muito alta, né, comparado ao 1024, que é a resolução ideal para o modelo que a gente criou, por exemplo. E também por ter uma imagem de fácil visualização, não é várias maçãs juntas, né, que fica muito difícil para detectar, é um fruto só. Então são situações aqui bem favoráveis. É importante, né, tá relembrando que a nossa detecção ela não é 100% eficaz, ela não vai ter uma eficiência máxima em qualquer tamanho de imagem, em qualquer situação, né? Aqui é importante lembrar que ele alcançou esse 5% de eficiência porque são imagens 100% favoráveis para a nossa detecção. Bom,
Então é isso, né? A gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, finalizamos o projeto.